Eu conheci o Olavo ali por volta de 2009, 2010. Né? 2010, ainda tinha o Orkut, no final do Orkut, ali, transição do fim do Saudoso Orkut. Orkut. Todo mundo que acompanha esse debate intelectual e político no Brasil vai compreender que essa virada mais à direita do Brasil e mais cristã, por incrível que pareça, Max, ela tem muita força do Orkut, sabe? Foi no Orkut que essa força contra-revolucionária conseguiu voz pela primeira vez no Brasil. Tal como tu falaste, todo o debate intelectual se dava precisamente nas academias. Né? E as academias são instituições propriamente de esquerda. Então, quando o Olavo vem com um outro discurso baseado em intelectuais que não se lê, que ninguém tinha conhecimento nas instituições de ensino superior, então isso foi meio que um impacto. Tá? Então, o Olavo, além de trazer o seu próprio conhecimento, o seu próprio pensamento intelectual, ele trouxe também uma nova forma de ensinar, tá? Não só a filosofia, mas ensinar a percepção política de uma forma muito clara, de tal sorte que ele falava de temas muito complexos, com uma linguagem bem popular, às vezes com palavrões bem grotescos. Ele imitava o Alborguete, né? O saudoso grande Alborguete. Mas ele conseguia falar de filosofia, de problemas políticos, sabe? De uma forma que todo mundo entendia. Eu acho que essa mistura de intelectual com ser do povão, entre aspas, acho que é o grande sucesso do Olavo. Ele conseguiu fundir essas duas coisas. Sem dúvida. O Olavo acertou a mão no imbecil coletivo, sim, né? Onde ele fizeste isso que tu estás falando. Ele uniu, o Olavo uniu a linguagem erudita com a linguagem popular. Nos livros. Muito interessante isso. É o cogito ergo sum. Mas tem um detalhe. O Olavo, ele trouxe um mecanismo uma forma, não é nem mecanismo, ele desenvolveu um mecanismo de comunicação com os alunos e com as massas que não era evidente ainda no Brasil. Que foi o Trot Speak. Foi pioneiro. Ou seja, ele usou a internet para falar de temas complexos, para analisar situações políticas, para analisar concepções de conjunturas internacionais, assuntos temáticos de alta complexidade. E ele usava o Trot Speak, tinha um alcance absurdo para a internet naquela época, que não era tão popular assim. Exatamente. Sabe? Não era tão popular assim. E ele tinha esse alcance absurdo. 2009, se eu não estou enganado. Ele começou em 2009, foi até 2014. Se não me engano, ele parou ali. 2014, acho que foi o último. Isso. 2014. Cara, a esquerda, isso é uma coisa que eu conversava com o Ricardo. A esquerda nunca vai perdoar o Olavo. Essa galera blogueirinha, essa galera do UOL, essa galerinha das redes, por ter sido pioneiro, cara. Ele criou isso aí, pô. O Olavo criou a venda de cursos no Brasil, não, obviamente pela no Brasil. Pela internet, sim. Pela internet, a venda de cursos online. O magistério pela internet foi praticamente O magistério dele. pela internet, que hoje é muito comum, você entra no Instagram. Criar grupos de pessoas que se conectavam a um determinado assunto, foi ele, que hoje tem vários grupos de WhatsApp e tal. Isso, intercomunicar grupo de mototaxista, grupo de não sei o que, o Olavo foi o primeiro. Olha, vocês criam um grupo de pessoas que estudam realmente. Tem os mesmos interesses. E que estejam interessados em um pensamento intelectual realmente sério. Um velhinho criou isso aí. Inclusive, o Koff, ele dizia isso, eu criei isso aqui para desenvolver uma comunidade de tal sorte que eu conseguisse unir em todo o Brasil pessoas que tinham esse vínculo, essa verve intelectual e quisessem desenvolver isso. Então, ele foi pioneiro nesses aspectos, ele foi visionário. Foi pioneiro. Sem dúvida. Um velhinho foi pioneiro, estava pensando muito à frente do seu tempo. Coisas que hoje a gente pensa que é comum, né? Dá a entender que sempre existiram, como o próprio podcast, né? Todo mundo tem podcast, todo mundo tem podcast. Meu cachorro tem um podcast. De programa tem podcast. Atriz pornô tem podcast. Todo mundo tem podcast. Mas o Olavo começou com isso. E outra coisa, o Olavo ele tinha um sentido no programa, sabe? Ele selecionava as notícias. Hoje em dia o pessoal tem programa Jovem Pan, não sei o quê. Todo mundo comenta notícias do dia. O Olavo ele dizia que dava muito trabalho aquele Trot Speak, porque ele tinha que, primeiro, selecionar as notícias. Né? Vou falar disso, disso e disso. Não obstante, ele tinha que correlacionar aquilo com uma série de leituras, com uma série de circunstâncias e eventos de médio e longo prazo, e essa correlação tinha que ser feita. Então ele dizia, inclusive no último Trot Speak, ele disse, olha, eu vou parar, porque agora eu estou sem tempo, tenho que escrever, tenho que lecionar, e isso dá muito trabalho. Sim. Dá muito trabalho, não só selecionar as notícias, mas como correlacioná-las com o assunto. O Olavo ele falava, por exemplo, do partido do Obama, Partido Democrata. Né? Teve um programa dele que ele falou sobre a reeleição do Obama. Acho que foi contra o Mitt Romney. Ele falava, olha, o Mitt Romney, você não perdeu em nada. O problema é o controle das maquininhas. Não, há muito tempo o Olavo falava nisso. Sobre essa
necessidade de você ter uma forma de fazer uma auditoria a respeito das maquininhas de pão lá que contam aquelas coisas, que não posso dizer o nome. Não pode falar o nome, mas então, o Olavo foi o primeiro a dizer que é necessário que haja auditoria nisso. Então, o Olavo foi o primeiro não. Foi pioneiro no Brasil. Mas eu acho que foi pioneiro no Brasil. Aqui no Brasil, ele trouxe alguns temas que não se debatiam mais. Por exemplo, feminismo. Não, por exemplo, quem falava sobre feminismo no até Brasil? Tinha. Não, mas, não por tinha. Exemplo, O Olavo foi pioneiro, pô. Não tinha ninguém. Agora, eu ninguém acho que falando. um tema que é a cara do Olavo... Obviamente as feministas falavam, né? Mas o antifeminismo foi o Olavo que trouxe. Da forma como o Olavo trabalhava, não. Né? De correlacionar isso com uma organização mundial, com os grandes barões metacapitalistas que tinham a intenção, sabe, de influenciar o movimento feminista para que isso irrompesse, por exemplo, na decadência da procriação. Isso, destruição da família, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, né? Reduzir um terço da população. Outro dia eu vi um programa, um canal no YouTube de uma feminista, eu ouvi lá o que eles estão falando, e surgiu a seguinte pergunta: eles estavam combatendo o antifeminismo da Campanholo, certo? Campanholo, aluno do COF, escreveu aquele livro pioneiro também no Brasil. Qual que é o nome do livro da Campanholo? Enfim... Nem me lembro agora. Eu não lembro, fugiu. Sei qual é. Fugiu, eu sei qual é também, fugiu. Ainda não tive a chance de ler o livro, vi alguma coisa, mas eu já vi muitos vídeos, muitas entrevistas da Campanholo, né? Você pode procurar em casa o livro da Campanholo. Vi muitas entrevistas dela, beleza. Esse canal estava questionando a Campanholo, da forma que a esquerda adora fazer, né? Entre os seus pares, nunca um debate franco e aberto. É sempre um puxando o saco do outro, aquela masturbação mútua que eles adoram fazer, como fazem na universidade o tempo inteiro, acreditando que isso é democracia, certo? Que isso é debater ideias. E não é, obviamente. Falar para os seus pares não é debate de ideias, né? Não é dialética. E eles tentavam responder a seguinte pergunta: quando começou o antifeminismo? E eu fiquei atento, vamos ver o que eles vão falar. E rastrearam até chegar no Olavo. Então a resposta deles foi: começou com o Olavo de Carvalho. Certo? Começou com o Olavo de Carvalho. Então, mais isso nós devemos ao Olavo. Eu acho que é um dos grandes feitos do Olavo, né, Campos? Trazer esses temas que não circulavam no Brasil. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e inscrever-se no canal para mais conteúdos sobre livros e cultura. Ative o sininho para receber notificações das nossas próximas discussões e resenhas e considere se tornar um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos especiais e participar das nossas discussões literárias. Nos vemos no próximo vídeo.